É simplesmente maravilhosa, uma palavra de esperança, né? Uma palavra de esperança. A palavra de Deus, ela é vida. Ela é vida para os que creem. O apóstolo Paulo disse que a cruz é salvação para os que creem. O apóstolo Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para os que creem. E a nossa maior necessidade, a nossa grande necessidade, ela não é terrena. A nossa maior necessidade não é de obter, não é de buscar, não é de angariar, não é de guardar tesouros na terra. Essa não é a nossa maior necessidade. Porque a nossa vida aqui na terra, ela é passageira. A nossa maior necessidade é reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Crer que Ele é poderoso para nos salvar e tomar posse dessa salvação por meio da fé. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, ele diz que nós estamos guardados em Deus para tomar posse de uma herança que é incorruptível, incontaminável. É uma herança pura, é uma herança real, é uma herança verdadeira, guardadas nos céus para nós, mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim que nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. E ele diz que por causa disso, por nós não nos dobrarmos aos costumes desse mundo, mas termos a nossa mente renovada pelo poder da palavra de Deus, só então nós conheceremos a quão boa, perfeita e agradável é a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós falamos das Escrituras Sagradas, quando nós falamos da cruz de Cristo, quando nós falamos da salvação, nós estamos falando de algo eterno. Nós estamos falando de algo que aconteceu na eternidade e que nos alcançou. O apóstolo João vem dizer que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto. Ele diz que o sangue do Cordeiro é conhecido desde os tempos antigos. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto, diz o apóstolo João. Então, quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de vida eterna, nós falamos da verdade do Evangelho, é porque nós temos visto a transformação de pessoas por meio do Evangelho, por meio da palavra de Deus. Agora, é óbvio que existem pessoas que não creem, têm o direito, mas a Bíblia diz que aqueles que creem no nome de Jesus verá a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Quando Maria e Marta estavam diante do túmulo do seu irmão Lázaro, e ele estava morto há 4 dias, quando Jesus Cristo chega, Maria corre até os pés de Jesus e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, condicionou o verbo no passado, né? Aí Jesus disse para ela: não, mas ele vai ressuscitar. Ela disse: não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, ou seja, condicionou o verbo no futuro. E Jesus falou para ela assim: não, Maria, eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, ele ressuscitará agora, hoje, né? Condicionou o verbo no presente. O nosso Deus é um Deus do presente. É um Deus do passado? É. Um Deus do futuro? Sim, mas é um Deus do presente. Deus pode trabalhar hoje na sua vida. Deus pode trabalhar hoje na sua história. Deus pode mudar a sua história hoje. Deus pode mudar a sua vida hoje. Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje. Agora, isso está condicionado a quê? Que você creia. Porque para quem não crê na palavra de Deus, para quem não crê no Evangelho, o Evangelho é uma religião. Para quem não acredita no Evangelho, para quem não crê na ressurreição de Cristo, para quem não crê que Cristo Jesus está vivo, o Evangelho é uma religião, como outra qualquer. Para nós que cremos
na ressurreição de Cristo. Para nós que cremos que Cristo está vivo, o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é um poder. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para nós que cremos no Evangelho, o céu é real, Cristo é real, a salvação é real, assim como a perdição também é real, a condenação também é real, o inferno também é real. Infelizmente, no Evangelho, em parte do Evangelho hoje, eu não diria nem em parte do Evangelho, mas em parte dos templos hoje, dos púlpitos hoje, se fala muito pouco nessas doutrinas, mas elas são reais. Jesus Cristo falou da perdição, Jesus Cristo falou da condenação, mas Jesus falou da salvação. Eu não entendo como alguém pode falar de salvação sem falar do Salvador. Da mesma maneira, eu também não entendo como alguém pode falar do pecado sem falar daquele que é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Eu não entendo como alguém pode falar da condenação eterna sem falar daquele que tem o poder de nos livrar da condenação eterna. Eu não entendo como alguém pode falar de prosperidade sem falar daquele que verdadeiramente prospera a gente. Eu não entendo como alguém fala dos céus sem falar daquele que criou os céus e a terra. Então, quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos da salvação, nós estamos falando do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. E é interessante, porque na Bíblia Sagrada você vai encontrar em toda ela, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Jesus Cristo. Esta é a nossa fé. Foi o Evangelho que foi pregado para nós, foi o Evangelho que transformou a nossa vida, foi a palavra que nos regenerou de novo, criou em nós um novo homem para tomar posse dessas belíssimas promessas de Cristo Jesus para nós, guardadas nos céus, as quais nós tomamos posse pela fé no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero aqui compartilhar com você uma palavra de Deus que está no livro de Jeremias, no capítulo 18. Nós conhecemos esse texto como a casa do oleiro, não é? Ou o Jeremias foi até a olaria, amando de Deus. Então, eu quero ler aqui um pequeno texto para você, que é para a gente poder contextualizar e aplicar na nossa vida, né? Então o texto diz assim: desce, pois, a casa do oleiro. Eu estou lendo Jeremias capítulo 18, versículo 3. Desce, pois, a casa do oleiro, e eis que, desci a casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. E aí no versículo 5 ele diz assim, então, na verdade, eu quero ir aqui no versículo 8, né? No versículo 6. No versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quando Jeremias desceu e foi até a olaria, ele percebeu que o oleiro estava fazendo um vaso de barro. E ele diz que enquanto ele estava ali, prestando atenção naquela obra que o oleiro estava fazendo, ele diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. O vaso quebrou. E ele, prestando atenção naquilo, ele fica preocupado. E agora? O vaso quebrou, então o oleiro certamente pegará outro barro para fazer outro vaso. E para surpresa de Jeremias, o oleiro ele não pega um outro barro para fazer um outro vaso. Para surpresa de Jeremias, o oleiro ele pega o mesmo barro,
na medida em que o vaso foi quebrando, foi se desfazendo, o oleiro ele pega o mesmo vaso, amassa aqueles cacos que ele havia pegado, amassa ele, transforma ele de novo em uma massa liguenta para fazer um vaso novo. E ele fica admirado porque o cuidado do oleiro é muito grande. E quando o Senhor vem falar com Jeremias, ele diz assim: Jeremias, eu não posso fazer da casa de Israel, ou com a casa de Israel, a mesma coisa que esse oleiro está fazendo com esse vaso? Eu não posso fazer isso? Ele pergunta ao profeta. E aqui nós temos lições importantíssimas, lições preciosíssimas para tirar daqui. E são essas lições, algumas delas, que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que no reino de Deus não existe lixeira. Presta atenção nisso. No reino de Deus não existe lixeira. No reino de Deus as pessoas não são descartáveis. No reino de Deus, as pessoas não são como um papel descartável, não são como um plástico descartável, não são como um material descartável. No reino de Deus não existe isso. No reino de Deus, todas as pessoas que estão envolvidas no reino de Deus, todas as pessoas que servem a Cristo Jesus, elas não estão imunes a um pecado, elas não estão imunes a uma falha, elas não estão imunes a em algum momento quebrar-se na mão do oleiro. Quebrar aqui significa uma falha. Pode ser uma falha no seu casamento, pode ser uma falha na criação dos seus filhos, pode ser uma falha no seu ministério, pode ser até uma falha no seu caráter, pode ser uma falha naquilo que você tem feito. Você falhou em um determinado momento, você falhou em alguma coisa. Isso podemos dizer que é uma maneira de se quebrar, mas você quebrou ali na obra. Obviamente você sofrerá as consequências desse erro e desse pecado, principalmente se você tem uma consciência de que você deveria ter evitado aquilo. Então, as consequências nós sofremos. Então você quebrou ali. Agora, veja o que o oleiro fez. Ele não dispensou aquele vaso, mas ele quebrou ele e amassou de novo. O que nós aprendemos aqui é que Deus não vai te descartar porque você errou em um determinado momento. E é isso que o inimigo tem conseguido colocar no coração de muita gente. O inimigo tem conseguido colocar no coração de pessoas preciosas que estão no reino, trabalhando, vivendo ali na obra. O inimigo tem conseguido colocar no coração deles o seguinte: olha, você errou. E pelo fato de você ter errado, agora não tem mais jeito. Você vai ter que sair daí, você vai ter que desistir. É melhor você desistir. Olha o que as pessoas estão pensando sobre você, olha o que elas estão falando de você. E eu tenho que te dizer que você não pode desistir da sua caminhada, você não pode desistir do seu ministério, você não pode desistir do projeto do qual Deus te confiou, porque as pessoas estão falando algo sobre você. Porque as pessoas estão desdenhando de você, porque as pessoas estão falando mal de você. As palavras depreciativas que as pessoas podem lançarem sobre você, palavras negativas, palavras desanimadoras, faça isso, transforme isso em combustível para que você cresça. Transforme isso em degraus para você subir mais na direção do Espírito Santo, na oração, no jejum e na leitura da palavra. Transforme isso. E não desista daquilo que Deus colocou no seu coração, porque as pessoas estão falando. Você errou? Sim, você pode ter errado, mas você se consertou com Deus. Se conserte com Deus, se conserte com as pessoas. Recentemente nós tivemos um caso que foi noticiado no Brasil inteiro, que é o caso do pastor Paulo Júnior.
O pastor Paulo Júnior, em um determinado momento, ele foi confrontado pela liderança do seu ministério de que ele precisava fazer algumas mudanças, melhorar em algumas coisas, né? E ele veio a público, ele assumiu, ele veio a público, ele se expôs, não é? E aquilo é humildade. O pastor Paulo Júnior, um grande homem de Deus, para mim, eu já li um livro do pastor Paulo Júnior, já ouvi muitas pregações do pastor Paulo Júnior, e para mim ele é uma grande bênção, uma referência, mas ele pode ter errado em um determinado ponto. E que bom, glória a Deus, louvado seja Deus, porque ele foi confrontado e ele não relutou, não reagiu, não foi arrogante, mas ele foi humilde, ele veio a público. Ele admitiu, ele se afastou um pouco, ele vai agora dar um tempo, ele vai estudar, vai refletir, vai pensar, que é para quando ele retornar, e eu creio que ele vai retornar, ele vir muito mais maduro, ele vir muito mais maduro para tocar o ministério que Deus concedeu a ele. Agora, eu vi também muitos líderes criticando o pastor Paulo Júnior, jogando na cara. Não, isso não é de cristão. O crente não faz isso. Se você é um líder e você tem esse hábito feio, né? Hábito deselegante, isso é falta de ética, isso é falta de companheirismo, isso é falta de hombridade, isso é falta de misericórdia. O pastor Paulo Júnior deve ser alvo das nossas orações. O pastor Paulo Júnior é para nós dobrarmos os joelhos e orar por ele, pela família dele, porque ele está passando por um deserto, ele está passando por um tempo difícil, e quem não passa por um tempo difícil nessa nossa geração, falando de cristão? Então, eu posso dizer que o pastor Paulo Júnior, ele quebrou. Sim, mas ele quebrou nas mãos do oleiro, ele quebrou nas mãos de Cristo. O salmista Davi diz assim: eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo do que cair nas mãos dos homens ímpios. O pastor Paulo Júnior pode ter quebrado? Pode. Ele pode ter falhado? Sim, mas ele quebrou nas mãos do oleiro. E eu não tenho dúvida alguma, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai ser refeito de novo pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor há de ter misericórdia dele e vai restaurar ele emocionalmente, vai restaurar ele espiritualmente, vai restaurar ele fisicamente, vai restaurar a família dele, vai restaurar o ministério dele, e ele vai sair dali com uma grande lição na vida. Lá na frente, ele vai poder dizer o que passou, e como Deus o tratou, e como o Senhor o acolheu, e como o Espírito Santo de Deus o consolou, e como toda a família dele foi abraçada pelo santo reino de Deus. Ele encontrou guarida, encontrou espaço, encontrou afago, encontrou aconchego, encontrou ali o amor de Cristo. Para quê? Para superar. O apóstolo Paulo conta de suas, nos Gálatas, no final da carta dele aos Gálatas, ele diz assim: olha, ninguém me critique mais ou me perturbe mais, não encham mais a minha paciência, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Só tem um homem na história, um único homem na história, que ele não precisou voltar atrás. Ele não precisou ser refeito, ele não precisou nascer de novo, porque ele não pecou, é o Senhor Jesus. Os demais homens da história, grandes homens da Bíblia Sagradas, homens que tipificavam Cristo Jesus, nós vamos encontrar Noé, nós vamos encontrar Abraão, nós vamos encontrar Moisés, vamos encontrar José do Egito, vamos encontrar Daniel na Babilônia, vamos encontrar Elias, o profeta, vamos encontrar João Batista, o apóstolo Paulo, Pedro. Nós vamos encontrar esses homens em algum momento da história falhando, quebrando, mas quebrando nas mãos de Deus. Pedro quebrou 3 vezes na mão de Deus. Pedro negou o seu Senhor, o seu Salvador 3 vezes. E as 3 vezes Pedro foi refeito e se tornou o líder dos apóstolos de Jesus Cristo, o maior líder dos apóstolos de Jesus Cristo. Então veja, enquanto o oleiro está fazendo o vaso quebra, mas quebra na mão dele. Então, eu estou te dizendo isso para você não desistir hoje.
Eu estou te dizendo isso para que você saiba que se você quebrou e você quebrou nas mãos de Jesus, deixa ele fazer de novo. Deixa ele recomeçar de novo. A tua família pode ter quebrado, mas quebrou nas mãos de Jesus, ele pode refazer de novo. Ele pode criar algo novo. Ele pode gerar de novo. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Deus não descarta pessoas. Deus não joga a pessoa na lata do lixo. Quando Deus te chama, ele tem convicção do que está fazendo. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz, quando o Senhor começa uma obra na sua vida, ele é fiel para terminar a obra que começou. Deus não é como nós. E quantas vezes nós desistimos na caminhada? Nós desistimos na caminhada, nós começamos a fazer algo, e no final, dependendo da dificuldade que temos, desistimos. O Senhor Jesus não é assim. O Senhor Jesus é fiel para terminar a obra que ele começou na sua vida, na sua história, na sua família. Portanto, se você quebrou nas mãos de Deus, você quebrou na mão certa. Se você quebrou, se o vaso quebrou nas mãos do oleiro, quebrou na mão certa. Não tinha mão melhor para se quebrar do que nas mãos de Jesus. Que bom que se você quebrou nas mãos do Senhor. Ele vai te consertar, ele vai te reerguer, ele vai fazer algo novo na tua vida, e isso vai servir de testemunho. Tu vai glorificar a Deus, tu vai exaltar o Senhor, tu vai dizer aos quatro cantos da terra, foi o Senhor que fez isso. Quando eu quebrei, foi o Senhor que me levantou, foi o Senhor que me fez de novo, foi Ele que me resgatou e que me restaurou quando eu estava quebrado. Eu só peço que quando isso acontecer na sua vida, se é o seu caso hoje, que você não faça que nem o Herodes, que do alpendre do seu palácio, olhando para as grandezas da sua cidade, encheu o peito e disse, obra das minhas mãos, tudo isso aqui foi eu que fiz, eu criei isso aqui, eu mando nisso aqui, eu domino isso aqui subsiste por mim. A Bíblia diz que no mesmo momento, ele foi comido de bichos e morreu, porque não glorificou a Deus. No Antigo Testamento nós encontramos um dos reis mais poderosos da época, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Babilônia é uma cidade grandiosa, um esplendor de cidade, desde os seus jardins suspensos até os seus templos magníficos. Mas o seu rei, Nabucodonosor, altivo no seu coração, arrogante no seu coração, entendia que aquilo tudo era obra das suas mãos e pelo seu poder tudo aquilo foi criado. Pois bem, Deus humilhou aquele rei e durante um bom tempo ele ficou junto com os animais, tomando o orvalho nas costas pela manhã e à noite, até que ele reconheceu que só Deus é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. E Deus restaurou o seu reino. Deus restaurou a sua condição. Porque Deus é Ele que estabelece reis, diz a palavra. É Ele que estabelece reis, é Ele que tira rei. É Ele que exalta rei, é Ele que abate rei. É Ele que exalta reinos e é Ele que abate reinos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o autor de todas as coisas. Então, quando o profeta está vendo aquela cena, a construção de um vaso, ele fica preocupado. O vaso quebrou, não tem o que fazer. Mas não tem o que fazer segundo a visão do profeta. Não tem o que fazer segundo as condições do profeta. Mas segundo a visão de Deus, não. Segundo o poder de Deus, não. Tudo é possível ser refeito. Então, não cabe o desespero. Não cabe o desespero para você. Não se desanime. É preciso admitir que está difícil? Sim.
Pode estar difícil. Não é fácil você enfrentar essas feras emocionais. Não é fácil você enfrentar as barreiras que vão se levantando a cada passo que você dá. Não é fácil você se livrar das crateras que se abrem diante do seu caminho. Mas quando você lê os Salmos 119, você lê o versículo 9, do 5 em diante, e você lê o Salmo 119, e no versículo 9 e acho que o 11, se eu não estiver enganado, o texto diz assim, que a palavra de Deus, ela é o quê? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. A palavra é o que nós temos de mais essencial, de mais perfeito e de mais poderoso. O nosso coração é o lugar mais seguro para guardar. O propósito pelo qual nós guardamos a palavra no nosso coração é o propósito mais nobre. Por isso o salmista diz assim, guardei a tua palavra, ou seja, o que ele tem de mais essencial. Guardei o que eu tenho de mais precioso, guardei o que eu tenho de mais essencial, guardei o que eu tenho de mais valor. Aonde? No lugar mais especial, no meu coração. Com que propósito? Com um propósito mais nobre. Que propósito é? De não pecar contra o Senhor. Como é que nós vivemos sem pecar contra Deus? Com a palavra guardada no nosso coração. Qual é o propósito disso? O propósito é esse, de se manter fiel ao nosso Deus. Então entenda isso, o oleiro não lançou fora o barro, mas ele fez o vaso daquele mesmo barro, daquela mesma massa, ele pega os cacos, ele amassa de novo, ele forma uma massa liguenta e ele constrói um novo vaso. Agora, veja a segunda parte desse texto. O texto diz assim, que o Senhor disse assim para o profeta, eu não posso fazer com a casa de Israel, assim como esse oleiro está fazendo com esse barro? Entenda uma coisa, a vontade, o desejo ou a decisão de como vai fazer e que tipo de vaso vai fazer, essa decisão não é do barro. E a Bíblia ela nos caracteriza, ela nos diz que nós somos vasos de barro, mas que nós levamos um tesouro muito precioso, que é o Espírito Santo do Senhor. Então veja, o barro ele não dá opinião no vaso que está sendo feito. O barro não diz para o oleiro que tipo de vaso ele quer ou como ele vai fazer. O barro ele é semelhante a uma ovelha. Presta atenção nisso aqui que é forte. O barro ele é amassado, depois é jogado uma água sobre o barro, e eu falo para você com uma certa propriedade, porque eu já vivi uma época no estado do Piauí e eu já frequentei olarias. Lá era feito telhas e tijolos. Então eu sei como é que é feito o processo, né? Tem uma pessoa da minha família que já viveu de olaria. Então veja, o barro ele precisa estar num ponto certo, a argila também é a mesma coisa. Então ele pega o barro, ele amassa, depois ele vai jogando um pouco de água e vai amassando. Se precisar jogar um pouco de cal, ele joga, mas ele vai ali acrescentando um tipo de produto para ir melhorando a condição do barro, a consistência do barro, e o barro não reclama. O barro muitas vezes é amassado, ele é pisado, ele é formatado ali, mas ele não reclama. O oleiro está amassando o barro, o oleiro está trabalhando no barro para fazer um vaso. E o oleiro, ele não quer fazer um vaso com um barro ruim. Porque o oleiro tem um propósito. O propósito do oleiro é fazer um vaso e que esse vaso fique bem feito para que
ele possa colocar numa prateleira e a aparência daquele vaso, a estrutura daquele vaso, o modelo daquele vaso vai atrair alguém com o desejo de comprar aquele vaso. Lembra que Jesus Cristo disse que a nossa luz deve brilhar no mundo como um astro? Lembra que Jesus disse que a nossa vida deve ser um modelo, deve ser um exemplo para os que estão de fora? Então, o barro, ele não dá opinião. O barro aguenta, ele suporta ser amassado, ele suporta até ser pisado, ele suporta pelo oleiro. Pelo oleiro. Então, às vezes, nós estamos passando por um processo de dor. O Senhor está nos fazendo de novo. O Senhor está nos amassando. Ele está nos preparando e dói de um lado, dói do outro. O Senhor faz um movimento aqui, faz outro ali, né? Ele está nos preparando, ele está nos amassando. Usa pessoas para nos alertar de algumas coisas. Usa um irmão para dar uma palavra para nós, usa o nosso pastor para uma ademoestação, ali uma correção. Calma, o Senhor está trabalhando na nossa vida para nos transformar em um vaso novo. Então o barro, ele não reclama, o barro ele está suportando aquilo. Mas aí chega um momento em que o barro está pronto. Chega um momento em que o barro está pronto. E quando o barro está totalmente pronto, o oleiro ele já tem na sua mente, no seu coração, o formato de vaso que ele quer fazer. Então, ele começa a esculpir o vaso do jeito que ele quer. E aí, eu devo voltar de novo lá em Romanos capítulo 12, onde a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é que nós sejamos um vaso bonito, um vaso que exponha para aqueles que estão de fora o bom perfume de Cristo. A vontade do nosso Senhor é que nós sejamos luz. Luz. É assim, a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo que alumia todo homem. Mas Jesus não disse que a igreja salva. Ele não disse que a igreja ela redime alguém dos pecados. Ele não disse isso. Mas Jesus disse assim: vocês são sal da terra e luz do mundo. Como vamos entender essa verdade? Se Jesus disse que ele é a luz que alumia todo homem, nós não somos Jesus. Ele é a luz que alumia todo homem que vem à terra. Preste atenção numa coisa: nós temos dois astros no universo, Sol e Lua. Você sabe que a Lua não tem luz. A Lua reflete a luz do Sol. A Lua por si só, ela não tem luz própria. O Sol tem luz própria, a Lua não. Mas a Lua, ela reflete a luz do Sol. Presta atenção aqui. Nós que somos igreja, nós não somos Jesus. Nós não salvamos. Nós não somos salvadores, né? E a igreja não é salvadora. Eu não sou salvador. Eu não salvo nem a mim mesmo. Mas a igreja de Cristo, ela reflete a luz do seu Senhor. E é nesse contexto que o Senhor diz: vocês são luz. Porque nós refletimos a luz de Cristo. Nós somos embaixadores e representantes de Cristo Jesus na terra. Nós refletimos a luz do nosso Senhor. Nós somos a fragrância de Deus na terra. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o sal da terra. Se você
parar um pouco para pensar, meu irmão, minha irmã. Presta atenção, esse mundo é podre, sim, é podre. O mundo está mergulhado em pecado. Só que existe um sal na terra. E este sal na terra que existe é a igreja de Deus. A igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus na terra, é ela que está, pelo poder de Deus, impedindo a maior putrificação dessa terra, enquanto Jesus não voltar. Enquanto Jesus não voltar. E as perseguições vão acontecer? Claro que vão, elas já acontecem. Mas o que faremos nós? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus. Então veja, quando nós estamos prontos, quando esse vaso está pronto, o oleiro vai expor esse vaso na sua prateleira. E esse vaso que foi feito pelas mãos do oleiro, que é Deus, Deus é o oleiro, nós somos o vaso, feito do barro. E esse vaso que somos nós, e esse oleiro que é o Senhor, nós estamos na olaria de Deus, na prateleira de Deus para ser visto. E é por isso que a nossa vida deve ser, como diz um ditado bem antigo, um livro aberto. O apóstolo Pedro não disse que nós somos um livro aberto, mas ele disse que nós somos cartas vivas. Ele disse que nós somos cartas vivas. E como cartas vivas que somos, qual a mensagem que estamos passando? Porque uma carta tem uma mensagem, uma carta tem um endereço. Né? Uma carta tem algo escrito nela. Uma carta não pode ser uma carta vazia. Nós somos uma carta viva. Né? Nós estamos indo para algum lugar. Nós estamos em todos os lugares. E as pessoas estão nos lendo qual a mensagem nós estamos passando. Então a Bíblia vai dizer que nós somos um vaso na mão do Senhor. A Bíblia vai dizer que nós somos cartas vivas, endereçadas por Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos pedras vivas. Pedras vivas. Ora, quando nós estamos expostos, quando esse vaso está exposto na olaria de Deus, ele tem um propósito. Ele tem um propósito. O Senhor tem um propósito na nossa vida. É exatamente por causa desse propósito bendito que o Senhor não descarta. É por causa desse propósito bendito que quando você e eu, quando nós quebramos na mão do Senhor, nós não somos descartados, mas nós somos recuperados. Todavia, sofremos as consequências? Claro que sofremos. Falava isso ontem com um irmão, meu amigo João do Pastel, a pastelaria do João, uma beleza. Pastel do João, parece, é isso mesmo, Pastel do João. Conversava isso ontem com ele. A gente estava conversando sobre esse assunto e eu falava isso para ele. João, as consequências Deus não vai tirar. As consequências nós vamos passar por elas. Agora, nós estamos na mão do oleiro. Nós quebramos, e se quebramos, na mão do oleiro, louvado seja Deus. Porque ali, se é para quebrar, que quebre na mão do oleiro. Eu não quero quebrar nas mãos do diabo, porque ele vai terminar o serviço, ele vai me destruir, me matar. Mas se eu tiver que quebrar, que seja nas mãos do Deus misericordioso. Que seja nas mãos do Deus que Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e versículo 20, descreve com perfeição. Trarei à lembrança aquilo que me traz alegria. Que Deus é fiel, que a fidelidade de Deus não tem fim, que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida, e que a causa de não sermos destruídos são essas benditas misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei como está começando esse sábado para você. Eu não sei como começou o ano de 2025 e muito menos como começou as primeiras horas da manhã na sua vida. Eu não faço a menor ideia. Mas o que eu sei é que eu estou falando para você
de um Deus todo-poderoso que é especialista em consertar vasos que quebraram. Eu estou falando para você de um Deus que é riquíssimo em misericórdia. Eu estou falando para você de um Deus que não tem as mesmas preocupações que nós temos. Eu estou falando para você de um Deus que não sonha, porque sonhar é querer alguma coisa que muitas vezes não se pode fazer. Deus não sonha, Deus realiza sonhos. Deus realiza projetos. Deus, o nosso Senhor, é aquele que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que sabe, que pode, que conhece todas as coisas. Por isso, pega toda essa situação que você está vivendo hoje e coloca diante do Senhor e diz: Senhor, eu quebrei, mas eu quebrei nas tuas mãos. Me faz de novo, me conserta de novo, me faz um novo vaso. E que a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, que a bondade de Deus te alcance nesse dia, que a tua família seja um testemunho da misericórdia, da glória e da bondade de Deus na terra. Que sejam abertas hoje portas para você passar, portas que vão te levar a pastos verdejantes, e que seja o Senhor, pelo seu Santo Espírito, que abriu essas portas. E que hoje seja fechada na sua vida todas as portas da depressão, do medo, do pavor, da angústia, da raiva, do ódio, da miséria. Que todas essas portas sejam fechadas na sua vida hoje. E que abram novas portas, novas cortinas, agora no palco da bênção. Sobre as luzes, não das ribaltas, mas sobre as luzes dos céus, do Espírito Santo do Senhor. Que as mãos que vão te levar, que vão te guiar e que vão te sustentar, não sejam mais as tuas mãos, ou as mãos dos homens, ou as mãos das coisas materiais que você tem confiado durante todo o tempo, mas que as mãos sejam as mãos do nosso glorioso Redentor. Como ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 10, ele diz assim: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las. Que esse dia seja um divisor de águas na sua vida. Que as decisões que você vai tomar hoje sejam decisões que glorifiquem a Deus, que exaltem a Deus e que te leve para mais perto do Senhor, ainda que cada passo você se sinta como aquele barro sendo feito de novo, mas serão passos gloriosos. Que Deus abençoe você e a sua família nesse dia. Que a graça de Deus te alcance, em nome de Cristo Jesus. Quero agradecer você por ter ficado comigo durante esse tempo. Muito obrigado pela tua companhia. Você sabe, todo sábado das 9 às 10 da manhã nós estamos aqui na Paz FM 87.5 com o programa Jesus na Hora Certa. Não sai daí, continua ouvindo a programa da Rádio Paz, porque vem aí mais uma programação cheia de bênçãos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, você, a sua casa e a sua família nesse dia, que seja um final de semana repleto da bondade de Deus. Fica na paz. Até sábado, se Deus quiser.